Tem uma frase do designer norte-americano Tibor Kalman que diz que a história do design seleciona o que é importante lembrar, mas também seleciona o que é importante esquecer. No primeiro capítulo desse episódio, a gente já comentou sobre essa ideia de uma história conturbada. Inclusive, se você ainda não ouviu, recomendamos fortemente que faça isso. Esse episódio é uma continuação do que estávamos contando antes. Essa história é conturbada porque não estamos narrando casos de sucesso. Ou seja, é uma história que não foca no esforço individual. Sem designers que trabalham sozinhos, sem projetos para grandes empresas. Ao contrário, é trabalho coletivo e em escala local. Desde os tempos do Sr. Gutenberg, as mulheres sempre estiveram lá, envolvidas com a arte da impressão, copiando manuscritos, imprimindo imprensas manuais e desenhando livros. Mas até pouco tempo atrás, se te pedissem para citar os principais nomes do mundo do design e da impressão, quais nomes viriam à sua cabeça? Se você acha que design gráfico de verdade é só o que reza a cartilha da Bauhaus, então nada além disso será bom o suficiente. Eu sou Tereza Bettinardi, designer, editora e fundadora do Clube do Livro do Design, uma pequena editora que publica livros sobre design em português. Todo mês, você vai ouvir por aqui histórias que têm um livro de design como ponto de partida. Neste primeiro episódio, partimos do livro Inimigas Naturais dos Livros para contar histórias de mulheres que dedicaram a vida à impressão, tipografia, edição e publicação de livros no Brasil. Uma coisa que a gente sempre fala, assim, antes das pessoas começarem a pensar na composição e como vai ficar as composições delas nos workshops é: não se frustrem, vocês não vão sair com o que vocês pensaram. Vocês vão sair com um resultado totalmente diferente. Isso é dado porque a gráfica tem limitações. A gente tem diversas limitações de tempos, de tipos. A gente não vai ter a impressão dos sonhos ou o que a gente estava imaginando. Desapeguem do desejo, desapeguem do que vocês estavam imaginando, das expectativas, e se apeguem ao material que vocês têm aqui dentro, assim. Essa é a Ana Letícia Rodrigues, integrante do Mordida Gráfica, coletivo que vocês já conheceram no tomo 1 desse episódio. Essa fala dela é especial porque diz que por baixo de limitações e restrições podemos encontrar um método, uma forma de fazer chegar a um resultado, muitas vezes inesperado. Não sei pra vocês, mas olhar uma página em branco pode ser muito assustador. Mas se você encarar isso como um experimento, o pânico da página em branco fica mais leve de encarar. A primeira vez, assim, que eu entrei na gráfica, eu fiquei completamente fascinada, assim, eu não vou negar. Era um universo completamente novo pra mim, que não tinha noção de nada sobre tipografia. Existe muito mais coisa dentro de uma oficina tipográfica do que a gente tem dentro do InDesign ou do Illustrator ou do Photoshop para poder utilizar com os tipos, né? A minha cabeça, ela abriu em vários aspectos, porque o aspecto tátil, né, de você compor com os tipos, você ter a possibilidade de girar um tipo e, por exemplo, transformar um V em um A na falta de um A, e trabalhar com essas limitações também de corpo, de fonte, porque às vezes a gente não vai ter uma fonte no tamanho 11,5. A gente vai ter que trabalhar com 4, com 6 pontos e daí em diante. E existe mesmo um fascínio quando entramos em uma gráfica pela primeira vez. O barulho das máquinas, o cheiro das tintas, a ordem dos processos. Sem falar que existem tamanhos e tamanhos de gráficas. O que a Ana acabou de narrar é a experiência na gráfica onde as mordidas produzem, nos fundos da casa do Matias. Mas e as gráficas industriais? Os parques gráficos de jornais impressos? Como esses espaços funcionam para as mulheres? Então vamos lá, pessoal. Eu sou Marina Ambrasas, produtora gráfica da Ambrasas Produções. Eu tenho envolvimento com papel desde que nasci.
O meu pai, ele industrializava papel, então eu brincava de boneca no meio das bobinas de papel, né? Porque ele comprava aquelas bobinas gigantes e desenrolava e cortava, formatava para vender, né? Desde muito cedo, o meu melhor perfume é cheiro de papel. Amo. Resumidamente, quase tudo que a gente vai entregar na gráfica vai ficar um pouco diferente daquilo que o cliente ou o designer está vendo na tela do computador. Então existe uma expectativa nisso, né? Então eu acho que eu era uma tradutora simultânea dessa expectativa versus realidade. O que me transforma muito numa grande frustradora, né? Ou numa grande retranca, de virar e falar: olha, você está querendo colocar essa serigrafia que brilha no escuro, mas a sua capa é preta. Se ela é preta, eu não tenho o branco do papel, ela não vai brilhar nada no escuro, porque eu não tenho nem o branco do papel para ajudar que brilhe no escuro, enfim. E tudo isso é composto numa história, né? Lá atrás, quando eu perguntava para minha primeira chefe: nossa, mas dá muito problema na gráfica, é porque eu não tinha esse histórico, né? Então eu achava assim: bom, você orçou, a gráfica orçou, te deu um valor, ela tem que te entregar aquilo que você pediu, né? Só que ali a gente tem máquinas com alta velocidade, com setups já pré-determinados e muito trabalho manual. É a fita dupla face que é colada manualmente, é o folder que dobra para um lado ou para o outro manualmente, é a orelha que põe para dentro da capa manualmente. Tem vários trabalhos manuais. E eu acho que a indústria gráfica, apesar de ser indústria, é a indústria mais artesanal que existe. Porque tem muita coisa feita manualmente ainda. Essa foi a Lília Góes. Lili e Marina são produtoras gráficas. Elas compartilham o ofício de produzir materiais impressos em larga escala e fazem um meio de campo entre os profissionais que idealizaram o projeto, os designers, e os impressores que trabalham nas gráficas. Elas conhecem todos os tipos possíveis de impressão e defendem com unhas e dentes o projeto gráfico de uma editora quando chega o momento de imprimir um livro na gráfica. Uma produtora gráfica também é a pessoa que coloca os limites certos nas horas certas em um designer, porque ela sabe o que dá e o que não dá para fazer. Como foi que você aprendeu tudo que você sabe sobre gráfica? Eu sou criada e nascida e formada dentro da gráfica. Na verdade, o meu primeiro emprego, ele me pegou pela mão, o dono da gráfica, e falou: eu vou te ensinar tudo, né? Foi muito louco como é que eu fui contratada. Ele já tinha gráfica há muitos anos, né? Eu tenho uma amiga que é costureira. Ela ajustava as roupas das filhas dele. E eu estava procurando emprego e ela pegou um currículo meu e enfiou na sacola de roupa da filha dele. 12 de outubro, feriado, toco meu telefone. Em 1998. Marina? Ô Marina, aqui é o Vasco. Você me desculpa eu estar ligando num dia de feriado, mas eu estou trabalhando. Eu achei um currículo seu numa sacola de roupa da minha filha. E eu tenho interesse em te entrevistar. Você pode vir me conhecer? Eu tô aqui em Tamboré. Eu digo agora? E nesse dia eu fui contratada. E ele me protegeu o tempo todo. Como eu disse, ele me pegou pela mão e me ensinou a fazer tudo. E junto com ele, as pessoas, fui aprendendo com as pessoas, com os operadores, com tudo que eu sei, eu aprendi executando, fazendo e vendo fazer. Queria que tu descrevesse um dia na vida de Marina. Tipo assim, narrasse um dia, assim, tipo, um dia insano na vida de Marina Ambrasas. Pô, meu Deus do céu. Que doideira. Depende do trabalho que você pega. Você pode ficar até 72 horas dentro de uma gráfica. Então, você vai de malicuia
e se interna lá e vai aprovando, de 40 em 40 minutos, de 1 hora e meia, enfim. Esse é um dia, vamos dizer, tranquilo, porque você sabe que você não vai se locomover, você está num lugar só, durante 70 horas você está ali guardada, tá ótimo. Não, mas peraí, só voltando. Mas aí você realmente leva, é literal, você leva mala e cuia. Leva, você vai de mala, você vai de sacolinha. Então você se instala, leva até marmita, leva comida, leva tudo. Tem um quartinho de hotel na gráfica. Quartinho de hotel na gráfica. O que você precisa? O básico que você precisa: televisão, chuveiro, uma cama, né, para você dar uma descansada, uma maquininha de café. Algumas têm e outras não. Então já passei em gráfica, sentada na cadeira, numa sala sem nada, cheia de pernilongo, né? E sendo comida, literalmente, e aguardando aprovações, né? Então, é muito louco isso. Então, olha, o livro vai entrar terça-feira, 10 horas da manhã. Nós temos uma previsão de 50 horas de máquina. A gráfica não pode ficar pondo e tirando da máquina, porque você tem que ir para casa dormir. Então, você vai programada para ficar 50 horas na gráfica. Então, cada etapa você vai ter que acompanhar, fazer a aprovação em máquina, conferir a densidade, ver se bate com a plotter, né? Se tudo aquilo que a gente aprovou virtualmente, aprovou por plotter, prova de cor e tudo mais, está acontecendo na máquina. Então, por isso que você vai e se instala o tempo que for necessário até o término, começo e término de impressão. Em 1881, um escritor escocês chamado Andrew Lang escreveu o livro A Biblioteca, sobre a arte de colecionar livros. Poderia ser um bom livro se não fosse um detalhe: a personalidade do autor, que deixa bem clara sua misoginia em alguns trechos, mas principalmente aqui. Quase todas as mulheres são inimigas inveteradas, não dos romances, é claro, nem das histórias de nobreza ou de títulos populares de histórias, mas dos livros que merecem ser levados a sério. Em geral, as mulheres detestam os livros que os colecionadores desejam e admiram. Mas a cereja do bolo está no momento em que Andrew chama as mulheres de inimigas naturais dos livros, nos comparando com outras ameaças, como a umidade, a poeira, a sujeira, as traças, as assombrações de biblioteca e etc. Daí veio o título do livro que publicamos pelo Clube do Livro do Design, tema deste primeiro episódio. E se você reparar na capa, vai perceber uma xilogravura da artista Anne Heinemann. É uma imagem de freiras bêbadas colocando em risco toda uma biblioteca. Quando ouço Marina e Lili falarem sobre as suas rotinas dentro de uma gráfica, sobre a vigilância constante para que os livros sejam impressos impecavelmente, lembro do equívoco escrito pelo Sr. Lang. Olha, de fato, hoje ainda a gráfica é um ambiente bem masculino, porque os caras bons da gráfica operam máquinas. As meninas ficam na mesa fazendo manuseio, né? É isso que a gente vê em gráfica. Eu até tenho uma situação que, quando eu comecei a trabalhar em gráfica, tinha uma moça que ela fazia o controle de fotolito, né? E ela pediu para o pessoal lá administrativo que ela gostaria de trabalhar como auxiliar de máquina de impressão, né? Que ela queria ser ajudante, meio oficial, depois operador. De jeito nenhum, isso não existe. Não pode. Imagina mulher operando máquina. Que absurdo, isso não existe, né? E isso foi uma situação que me marcou bastante. Ela veio comentar comigo, ela falou, o sonho da minha vida, Marina, era ser uma operadora de máquina. E hoje a gente tem até curso, né? E agora tem um monte de mulher no mercado que elas começaram aonde? No acabamento. Por terem mais cuidado, por serem mais minuciosas, mais atenciosas. Pode ser que, por ser um trabalho que pagava menos, então o homem não queria, a mulher queria, enfim. Aí já é um histórico, mas eu não duvido, não. E elas foram galgando, elas foram aprendendo a mexer nas máquinas. Então hoje na costura tem mulheres, no xirim, que tem, né, que é esse plástico que está em volta dos livros, tem mulheres. Nas máquinas de acabamento tem mulheres. Uma gráfica é um espaço com máquinas muito grandes, muito pesadas e muito caras. É uma fábrica de fazer livros.
E como em qualquer operação em escala gigantesca, um erro na cadeia de produção é prejuízo na certa. Já falamos aqui sobre a expectativa e realidade que as produtoras gráficas precisam lidar. A gente sempre fala de problema, porque aquilo que deu certo, o livro está como deveria estar. Ninguém consegue ver qual é a diferença dele e do projeto gráfico que está lá no PDF. Agora, quando não está como deveria ser, fica evidente. Então isso marca a gente, né? Tudo isso eu faço sempre uma grande defesa, né? Eu estou sempre entre os dois mundos. Um está querendo produzir e ganhar dinheiro e o outro está querendo que a peça seja eterna, que o livro seja eterno, que ele nunca se desgaste, que ele nunca desbote, que ele nunca desmanche, escolhe, e que ele fique lindo, né? Que ele seja bom, fácil de manuseio, fácil de abrir. Enfim, são dois objetivos completamente diferentes, né? Um precisa faturar. Então, como é que ele fatura? Ele fatura com grandes tiragens e com coisas simples e automáticas, né? E o outro, que é a editora, o designer, o artista, o fotógrafo, quer que a peça dele seja um evento, um livro de artista, um negócio maravilhoso. E como acontece em qualquer ambiente de trabalho, ser mulher nunca foi fácil. Sabe aquela sensação de estar sempre rangendo os dentes? Numa máquina de offset, operando uma máquina de offset, eu só trabalhei com uma mulher na minha vida. Só uma mulher. Que operava a máquina mais velha, mais simples da gráfica. Aí depois, sei lá, de 10 anos, eu vi ela operando uma máquina mais nova e tal. E aí eu passei a trabalhar com ela porque era a máquina que imprimia livros de arte. E ela era muito ansiosa, mas excelente, assim. Nunca esqueço dela, mas ela era assim: eu tenho que fazer o dobro, o melhor, eu tenho que provar aqui, entendeu? Eu estou num cargo que não existe em outras mulheres. São cilindros pesados, tinta pesada, eu tenho que mostrar que eu posso. Então, ela era dura, fria, muito ansiosa para tá aprovado, posso rodar e tal. E eu entendia que era por isso, ela tinha que fazer o triplo para provar a metade, sabe assim? Ela tinha uma autocrítica muito grande e provavelmente ela era muito cobrada também. Então, assim, ser mulher na gráfica é bem complicado. Tem a situação de assédio, né? Você está sempre tendo que se impor muito, né? Porque a gente tem que ficar mais rígida, mais rústica. A gente se embrutece para falar de igual para igual, olho no olho, né? Então, eu sinto até que a minha postura de parar, de conversar, de pedir, ela é mais agressiva do que o normal, né? E com esse meu jeitinho meigo, em chão de fábrica, eu consigo o que eu quero. Porque quando o operador da máquina, tanto do offset, como do corte-vinco, quanto da dobra, quanto da encadernação, percebe que você tem conhecimento, que você sabe, então eles te respeitam. Isso é muito louco. Eu trabalhava numa gráfica e eu cuidava do serviço de terceirização. E eu tive uma situação, uma armação de uma capa que deu ruim, né? Deu ruim. E aí, então, eu cheguei com a capa debaixo do braço, parei todo o processo, cheguei com a capa debaixo do braço e chamei o dono, né, o gerente, todo mundo, e falei: olha, gente, aconteceu assim, esse assado, eu tinha uma pessoa de corte-vinco envolvida também, e eu fui chamada de burra, de palhaça. Ele me disse que eu não tinha humildade para tocar as coisas sem pedir opinião alheia. E eu fui, assim, detonada num círculo de 6 homens. E eu me senti a pior das criaturas. E eu choro na cama, que é lugar quente. Eu não choro em qualquer lugar, não. Eu choro, assim, com filme de cachorro, casamento, mas eu não choro trabalhando. Não choro.
Eu posso ter tremores de ódio, né? Mas assim, por mais que eu tenha sido humilhada ali, eu não abaixei. Eu não retruquei, né? Eu me calei e saí da sala, né? Então isso foi uma situação que eu tenho certeza que só aconteceu porque eu era uma mulher tomando uma decisão grande no meio de um processo caro, né? E quando a coisa deu BO, eu fui para minha autoridade máxima lá, gente, nesse momento eu preciso de ajuda, né? Eu era chefe de um departamento que era o maior gargalo da gráfica, que tinha o maior número de processos, né? Que é terceirização, gente, fazer fora, né? E eu não consegui ser respeitada nas minhas decisões. Quando eu titubeei pedindo um auxílio, uma ajuda, eu fui tirada como incompetente, como palhaça, né? Porque assim, a gente que trabalha com livro, a gente tem esse grande problema que é, todo livro tem um erro. A diferença é quem acha o erro no livro, né? Às vezes é a gente mesmo, trabalha no livro, o livro chega aqui, às vezes eu abro o livro e falo, meu Deus, como eu deixei passar essa palavra horrorosa nessa tradução, né? Como ninguém me impediu. Mas, só que é isso, assim, a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Uma sociedade machista, racista. E aí eu fico sempre pensando, quem pode errar, né? Numa sociedade como essa? Porque você vê, por exemplo, tem quantos homens aí, cinquentões, barbados, cometendo crimes e depois dizendo, eu não sabia. Foi mal, tomei um remedinho, tava doidão. E a nossa sociedade, ela foi formada e organizada para que esses caras possam agir dessa maneira. Para que eles possam mentir, abusar do poder e sair impune. E, por outro lado, a gente tem, então, essa grande distribuição desigual de autoestima em que nós, mulheres, e nós, mulheres negras, e pessoas LGBTQIA+, todos nós, a gente fica num pavor horroroso de mostrar o nosso trabalho, sabe? De se colocar publicamente, porque a gente sabe que qualquer pequeno erro nosso vai ser extremamente criticado. Aqui vocês ouviram a Stephanie Borges, tradutora do Inimigas. O que ela chama de distribuição desigual de autoestima, que é absolutamente genial, esbarra em outro probleminha sobre ser mulher, que fala a escritora americana Rebecca Solnit. Ela fala que em alguns casos, como é o caso das mulheres, não dá para aplicar a palavra autoconfiança. E que talvez a palavra convicção ou fé seja melhor. E aí ela diz: fé em você mesma e nos seus direitos. Fé na sua verdade, nas suas reações e necessidades. Estar em um ambiente de trabalho inóspito é se questionar quase todo dia se aquilo tá valendo a pena. Eu fico achando que é aí que entra a fé. E às vezes só dá pra nomear assim mesmo. Fé na sua própria versão da história. Naquilo que você tá vendo com os próprios olhos. Então essa foi uma situação muito marcante, muito humilhante. E eu fui embora e voltei no dia seguinte pra me demitir. Eu senti que se fosse um homem ali, na hora, sendo xingada de palhaça, que isso é uma coisa assim que não sai da minha mente. Eu acho que se fosse um homem, ele não peitaria assim, não. Eu acho que ele não humilharia com esse tipo de adjetivo, sabe? Você é burra, você é uma palhaça, né? Que incompetente. Né? Então você sente que a pessoa força na batida porque acha que você é mulher, que você é frágilzinho e pode bater até você cair. Eu senti, olha, até hoje a gente sente um pouco disso, né? Quando você chega na beira de uma máquina de offset e tem uma discussão com o chefe de impressão. É diferente quando é um produtor gráfico. Isso é o dia a dia, e todos os dias. Hoje muito menos, né? Nessas horas eu me pergunto de onde a gente tira forças para seguir. Caetano Veloso tem uma música chamada Livros, que diz que os livros podem lançar mundos no mundo. Muita gente me pergunta de onde você tira inspiração para pensar nos seus projetos. Você guarda imagens em uma pasta no computador? E eu sempre respondo: os livros informam a minha prática.
Eu tenho situações marcantes, coisas que foram muito terríveis, mas nada me fez parar. Nada. Eu gosto disso. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, primeiro, o amor pelas artes, né? Pela essa criação louca. Isso me mantém viva. Porque, às vezes, você faz uma brochurinha tão sem nada, mas... Puta, o livro fica tão lindo, sabe? Foi tão feliz as cores, foi tão feliz a fonte que usou. Então a gente se apaixona por tudo isso, né? Por ser uma lombada quadrada, por ser uma capa dura, por ter uma fonte XYZ, por estar usando um Pantone, por não estar usando um Pantone, né? Não dá para descrever a emoção. Eu me emociono só de falar. Porque é muito louco, sabe? Assim, a pessoa, ela tem um investimento de vida, de conhecimento, de tempo naquilo. E a gente entra para dar vida, para dar corpo ao projeto. Isso não tem tamanho, gente. Você nunca vai fazer nada igual. Pode ser um brochura impresso em preto, mas ele nunca vai ser igual ao anterior que você fez. Como nós, né? Nós temos características únicas, e assim são os livros, assim são as produções gráficas, né? Assim é trabalhar nesse mundo absurdo de infinitas possibilidades de criação. Então, eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu estava traduzindo Inimigas, porque várias das personagens interessantes desse livro são mulheres que, na verdade, elas trabalhavam com seus maridos ou trabalhavam com seus pais. E aí, depois que elas faziam o serviço com eles, elas faziam o trabalho delas. Aí elas compunham o que elas queriam, provavelmente o que elas escreviam. Aí elas experimentavam nas fontes. Então, assim, eu fico pensando que isso é uma coisa maravilhosa pra gente pensar a agência. Porque sei lá, igual vida de frila, do tipo eu que faço o meu almoço antes de começar a trabalhar, porque senão a Stephanie daqui a 2 horas vai estar morrendo de fome. A mulher virava e falava, eu vou fazer esse serviço aqui, que o homem quer, do jeito que ele quer, e depois eu vou fazer o meu negócio. E às vezes as pessoas acham que isso, porque é opressão, não sei o quê. É claro que é uma opressão, mas é uma opressão muito maior, gente. A opressão é por que a mulher não pode ser a dona do negócio, entendeu? Por que ela não podia... Por que durante anos, quando a mulher casava, todo e qualquer patrimônio do qual ela fosse herdeira era transferido para o marido, tá? A opressão muito maior é essa. Mas até que ponto não é uma pequena resistência? Essa mulher não simplesmente, sabe? Ela podia fazer qualquer outra coisa. E aí ela tá fazendo uma impressão experimental. Ela tá se juntando com outras mulheres para fazer um livro, entendeu? Cheio de projetos gráficos que são considerados ou excêntricos, ou de mau gosto, ou não sei o quê, porque não estão de acordo com o padrão que os tipógrafos tinham estabelecido. Então, o que a Stephanie está falando é que essa busca por um espaço de autonomia muitas vezes é o jeito para descobrir a própria voz. E tem mais. Muitas vezes, isso só é construído na coletividade. Autonomia e coletividade. E são essas 2 palavras que resumem o espírito das designers do Mordida Gráfica. Tem um trecho de Inimigas que resume isso. A gráfica era parte do meu ativismo. Eu fico pensando que a minha criação passou por muitos momentos de misoginia e de machismo, assim, presentes dentro da cultura familiar. Então, quando eu fui para a gráfica e fui vendo as minhas próprias barreiras, acho que são do quanto eu tinha barreiras em colocar o meu trabalho para rodar, assim, de autoconfiança, de dar essa chance, assim, que foi dentro da gráfica que eu comecei a perceber o que antes eu não tinha percebido. Não sei se para todo mundo é muito... Tá muito mais fácil, mas assim, eu só tinha referências masculinas. Que certas coisas que eu enfrentava de dificuldade não eram nem pensadas por designers homens, por exemplo. Foi uma construção também, dentro da gráfica, foi uma construção de libertação. Outras atuações de mulheres dentro
do espaço gráfico também foram coletivizadas, também foram formas de ir contra o que estava sendo posto, né, majoritariamente masculino. Tem um manifesto dentro do Inimigas Naturais dos Livros que, tipo assim, eu acho genial. 3 princípios gráficos de não hifenizar, de ir, assim, subvertendo pequenas coisas como forma de resistência, de mostrar que nem sempre o que está posto é o que precisa ser seguido, né? Ao longo do tempo, a gente foi ganhando intimidade com o material, com o peso das coisas. Entender que, às vezes, nem é um peso, mas às vezes é um jeito de carregar, que às vezes não é ensinado e que a gente descobre com o tempo. A gente ganhando até intimidade mecânica, eu digo, de uma forma particular, assim, que hoje eu sou a Ana das Chaves, assim, que já consigo dar algumas manutenções em algumas máquinas manuais, assim. A gente percebeu que a gente juntas, além de ser uma rede de apoio, de conversas, de trocas de amizade, a gente também é uma rede de trocas de forças, né, ali dentro. E isso define muito hoje o Mordida enquanto um coletivo feminino e feminista também. Tanto é que a gente não assina Raquel, a gente não assina Ana, a gente não assina Tereza, a gente não assina Gabi. E a gente vai sempre assinar Mordida Gráfica, a gente nunca vai assinar de forma pessoal. Enquanto cada um de nós vai descobrindo como construir este ambiente coletivo e colaborativo, é importante ter em mente que isso é, na verdade, um compromisso para toda a vida, capaz de atravessar gerações. Em abril desse ano, Heloísa Teixeira foi eleita imortal pela Academia Brasileira de Letras. E quando conversamos para a produção do podcast, o anúncio tinha acabado de ser feito. Olha, eu não tenho um projeto ainda, porque eu não ouvi, eu ainda não fui lá. Mas, pelos parabéns que eu recebi, eu acho que está bem claro, porque todo mundo me mandava parabéns, ninguém dizia parabéns, você ganhou. Era todo mundo dizia assim, parabéns, nós ganhamos. É claro que o papel do feminismo eu vou levar, as mulheres eu vou levar, e os periféricos, certamente. É para eles terem voz ali dentro. O que eu sinto é que eu estou carregando aqui mulheres e periféricos no fardão todo. Eles vão entrar junto comigo no mesmo dia. Tem muito assunto político aí para ser defendido, né? Em público. E a academia tem um peso, ela tem que, de repente, aparecer e dizer qual é. É importante, eu carrego isso dentro de mim. Então, o que eu carrego é os periféricos, as mulherzinhas e os direitos humanos. Tudo bordado, a ouro. Agora, voltando ao Sr. Lang, aquele que acha que mulher é sinônimo de assombração de biblioteca. Para quem as mulheres não são inimigas dos romances cor-de-rosa, mas dos livros que merecem ser levados a sério. Seja lá o que isso quer dizer. Então. Essa comparação destrutiva, né, de poeira, umidade, fungos, né, e fantasmas, quer dizer, tudo ameaçador, é uma coisa também que eu volto para as mulheres e para as gráficas, para as matriarcas. As mulheres têm uma história de serem ameaçadoras, sim. É que ele não está falando mal das mulheres. Para mim, ele está mostrando que as mulheres são destrutivas, ameaçadoras, ou seja, fortíssimas, poderosas, acabam com os livros sérios todos. Elas vão ser traças e fantasmas, sim, eles que se cuidem. Porque realmente as mulheres tomaram a voz editorial. Então vamos considerar esse título um ato falho desse senhor. Esse senhor que falar mal das mulheres acabou falando bem. São as mulheres as inimigas naturais dos livros? Então, eu sempre tomei esse título como uma piada, né? Assim, ele só pode ser um título engraçado, né? Ele só pode, jogar na cara como esse homem estava totalmente equivocado. A começar porque, assim, quem fazia o serviço doméstico? Quem limpava os livros, gente? Não são os homens que tinham a sua biblioteca maravilhosa. A não ser que alguém venha me mostrar aqui que, sei lá, os caras do mosteiro também, né? Os copistas também tinham que limpar os livros. Eu acredito que são justamente essas freirinhas que são ilustradas desse jeito super divertido aqui,
que são as amigas dos livros mesmo. Porque era a galera que estava cuidando, era quem estava fazendo serviço pesado lá, de manter tudo arrumado e limpo, sabe? Mas, por outro lado, eu também acho que é importante pra gente pensar o seguinte, né? O sujeito que falou isso, ele nunca pensou o quanto a educação foi proibida para as mulheres. Durante séculos, mulheres não podiam ir à escola, não podiam ler. E aí a gente volta para essa questão das pequenas rebeldias. Muitas se alfabetizaram à revelia, né? Muitas foram autodidatas dentro das suas possibilidades. E aí, essa questão da gente parar para pensar, quantas vezes uma coisa que durante muito tempo foi proibida, né? Aí, quando a gente finalmente tem acesso, aí vem alguém e diz, não, mas isso não é para você, né? Então, me parece muito sintomático encontrar uma fala de um homem dizendo que as mulheres são inimigas dos livros, o que é uma coisa totalmente misógina da parte dele de falar, né? Mas para tentar manter uma distância, né? Do tipo, mulheres e livros são coisas que não combinam. Tipo, se uma mulher dissesse isso, eu ia desconfiar dessa mulher. Mas isso dito por um homem só me parece recalque. E a gente tem que dar risada. E assim, quando as pessoas disserem que nós somos as inimigas dos livros, a gente fala assim, de qual livro que você tá pensando, amigo? Deve ser... Porque se for pra ser inimiga do livro do Olavo de Carvalho, aí eu topo. Aí eu tô super. De alguns eu até sou mesmo. De inimiga. Alguns eu não tenho a menor vergonha de me colocar contra, entendeu? Acho que não faz a menor falta, pode esgotar, entendeu? Pode sumir de catálogo, mas tem outros que não. Tem outros, inclusive, que eles só estão aqui porque nós somos muito amigas deles, né? Nós é que trouxemos ele pro português e nos juntamos com outras mulheres para botar isso aí no mundo, gente. Melhores amigas de certos livros. Nesse primeiro episódio do Lombada, contamos histórias que ampliam as perspectivas sobre a história do design. Falamos sobre a participação feminina nas gráficas, no meio editorial e na impressão. Enfim, falamos sobre como os livros são feitos, sob o ponto de vista das mulheres. Inimigas Naturais dos Livros propõe uma reviravolta na história do livro. O que fizemos aqui foi incluir as mulheres brasileiras nessa trama. No próximo episódio do Lombada, foi quando caiu a ficha, bateu uma vergonha, assim, eu falei, nossa, meu CNPJ foi usado aqui para alguma vantagem fiscal dessa empresa, sabe aquele momento até de abuso, né, que você demora a pensar, não, mas tem algum problema? Mas, isso não muda em nada, né, para mim, mas ao mesmo tempo, cara, é bizarro, né, isso aqui, será que pode? Será que não é crime? Mas se eles estão fazendo, talvez não seja crime. Como é que eu questiono isso? Será que eu questiono? Será que não pega mal? Será que não vai desgastar a relação? Fica aquela coisa, você demora a entender o que aconteceu, né? O afeto novo que esse mundo criou é o do cinismo, se é que isso é afeto, né? Existe o desejo de vencer e vencer a qualquer preço é ser cínico. É ler as leis do jeito que você bem entende, é destruir se for o caso. O cinismo leva a um imediatismo. Eu acho que não tem horizonte, porque não tem futuro, tem o aqui e agora. Fiquei pensando, será que essas pessoas sonham? Com que será que elas sonham? Não é sobre CLT, é sobre dignidade. O que a gente precisa para construir uma realidade onde esses trabalhadores, né, autônomos, estão tendo dignidade no seu exercício profissional? Lombada é uma produção original do Clube do Livro do Design e está disponível nas principais plataformas de áudio. Você pode adquirir o livro Inimigas Naturais dos Livros no nosso site e nas livrarias parceiras. Você confere os links na descrição desse episódio. Para apoiar o Lombada, acesse o site do Clube do Livro do Design em clubedolivro.design. Eu sou Tereza Bettinardi, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Duda Kunert assina o roteiro junto comigo e também fez a produção e a montagem desse episódio. A direção de locução é da Mica Lins. O desenho de som e finalização é do Hugo Rocha. Lucas Assunção fez a identidade visual e o design das peças. Esse episódio foi captado no estúdio Brocal por Gustavo Ruiz, que fez a trilha adicional desse episódio também. Agradecimentos especiais a Flora de Carvalho, Nina Paim, Bárbara Bez, Eduardo Souza e Gabriela Araújo. Até a próxima!